Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2022 do Fundo de Investimento aí de Infraestrutura, o BODB11, é o Bocaina, acho que é Bocaina que se fala, Bocaina Infra. Então a gente vai ver, primeira vez aqui no canal, a gente falando desse fundo, né, desse FII Infra. Então, se você gosta desse tipo de assunto, FI, Fiagro e FIINFRA, se inscreva no canal, né? Ative as notificações, deixe o seu like também, que é muito importante, é tudo de graça e ajuda muito a gente aqui no canal a continuar nosso trabalho. E também deixa aí as suas sugestões de vídeo, né, na descrição do vídeo. E esse relatório gerencial eu vou deixar também para você na descrição, para você fazer aí uma leitura mais detalhada desse fundo. Eu chamo de BODB11, né? Eu tenho esse fundo na carteira, tem aumentado a minha posição, o fundo que está bem descontado aí no mercado, caindo de preço inclusive, então tem aumentado a minha posição, mas é um fundo que ainda está pequeno aí no mercado, né? A gente acreditando aí que ele possa crescer, né, e ser um fundo um pouco mais diversificado. A gente vai entender um pouco mais, vai conhecer o fundo aqui então nessa leitura, tá? Primeira leitura aqui do Bocaina, ou Bocaina, mas eu acho que é Bocaina que se fala, né? Não tem acento. É o Bocaina Infra, é assim que a gente vai falar então dele. Aqui então a gente tem aqui a visão, né, geral do fundo. É um fundo que é de renda fixa de crédito privado, ou seja, ele compra aí, na verdade, né, participa em debêntures incentivadas em infraestrutura. Então ele busca a valorização da cota através da aquisição desses ativos de renda fixa. Não, a debênture é um ativo de renda fixa, assim como o CRI também é um ativo de renda fixa, né? E tudo mais. E também, não só da rentabilidade dessas debêntures incentivadas, também no ganho de capital na compra e venda dessas mesmas debêntures, tá? Então essa aí é uma das características do fundo onde ele investe, né? E esse aí é o Bocaina Infra, né? É o fundo que fecha, né? Sempre tem o seu fechamento aí, o anúncio, a data base, sempre no último dia útil de cada mês. Então, esse aqui, o fundo anunciou no dia 31 de agosto, 10 centavos por cota, pagou aí no dia 8, então 5 dias úteis depois. Já anunciou também o de setembro, né? No último dia útil de setembro, permaneceu nos 10 centavos. A gente vai depois fazer a leitura do relatório, tá? E o dividend yield anualizado está em 12,9%. Cota de mercado aqui encerrou agosto está 9,85. Só que hoje, por exemplo, comprei o BODB por 9,35 no mercado. Então caiu bastante de preço no mercado, né? O fundo e diminuiu um pouco, né, a questão da rentabilidade, da distribuição, só que está pagando aí muito acima de 1% ao mês, né? Inclusive em relação à cota patrimonial, tá? Um fundo que não tem uma diversificação tão grande, possa ser isso, de repente a questão do risco, né? A questão do risco possa trazer essa queda de mercado, mas eu não vi nenhuma justificativa, não vi. O fundo permaneceu com a mesma rentabilidade, inclusive operada no mês de agosto. Hoje o yield do fundo, né, o yield médio das debêntures que estão atreladas ao IPCA, né, o que pode causar de repente uma maior queda mais para frente aqui na distribuição, visto que o mês de setembro, né, a gente está entrando em outubro agora, mês de setembro com uma expectativa de uma nova deflação, né, terceiro mês seguido. Então pode trazer então para, principalmente dos fundos que estão atrelados ao IPCA, uma queda ainda maior no rendimento do que a gente já vem observado. Não pode ser essa a razão também que ele possa estar caindo no mercado. Eu sei que eu estou aproveitando, a deflação ela é momentânea, né? E esses fundos aqui normalmente investem em boas empresas e a gente vai verificar isso também aqui no BODB. Bom, vamos seguindo então aqui. O prazo de duração médio das debêntures do fundo está em 7,1 anos, né? 70% do seu patrimônio estão alocados em debêntures incentivadas. O fundo investe parte do seu ativo em operações compromissadas, né? Como se fosse o CDB ou LCI, né? Operações compromissadas e atreladas aí. No caso, eles estão com uma pré-fixada, né? Então, estão com operações compromissadas pré-fixadas, né? Normalmente também normalmente essas operações compromissadas são atreladas ao CDI, tá? Mas não tem muita especificação do que realmente está atrelado. A gente viu uma informação que está atrelada a uma parte de pré-fixado, né? Então a gente vai ver um pouco mais para baixo no detalhamento do portfólio do fundo.
Aqui são os comentários do gestor e fala sobre a distribuição dos 10 centavos de agosto, né, que foram pagos lá em 8 de setembro. O valor da cota patrimonial estava em R$ 9,90 e a de mercado R$ 9,85. Em valor de setembro aí, né, com o anúncio dos proventos de setembro, a cota já estava ali em torno de R$ 9,60 e nesse início de outubro ela caiu bastante para abaixo dos R$ 9,40. Dividendo generalizado aqui estava em 12,9% ainda, né? O fundo, o mês aqui, nesse mês ele foi capaz de distribuir um provento aí de 1,02%, um yield médio mensal, né? E aqui a gente verifica, né? Inclusive, para quem não sabe, né? Os FIINFRAs, eles são isentos não só na distribuição dos proventos, mas também, caso você venha vender a cota com lucro, com ganho de capital, o ganho de capital na venda também ela é isenta, tá? Ela é isenta também o ganho de capital dos FIINFRAs. Aqui em 2022 ele fala que o fundo já distribuiu R$ 1,01 praticamente, né? Em torno de 15,7% anualizado no ano de 2022, né? 15,7%, excelente yield acima aí da Selic e isento de imposto de renda. É isso que é importante a gente destacar, a comparação tem que ser justa, né? Normalmente a gente investe aí num CDB, algo que ou no próprio Tesouro Direto, né? Ali você paga o imposto de renda, no mínimo 17,5% no caso do Tesouro, né? E também ali o investimento ele tem ali a sua tributação. Já aqui não tem tributação, então é 15% livre e líquido de imposto de renda. O fundo, como eu falei, ele baixou aqui a questão do dividendo, né? Mas porque ele também está muito atrelado ao IPCA, então possa ser que o fundo já tenha preparado, né? Ou então já tenha recebido das suas debêntures aí com as deflações, né? Ocorridas nos 2 meses anteriores. Inclusive a expectativa, como eu falei, é ter uma nova deflação nesse mês de outubro, mas mesmo assim o fundo tem distribuído aí o equivalente a 158% do CDI. Portfólio do fundo apresentava em 31/2 122 milhões, 2.146 cotistas, eu sou um desses cotistas, então se você é um desses, também deixe seu like aí, tá? Ou se você está estudando, também deixe seu like, que a gente vai começar a falar mais frequentemente sobre os FIINFRAs aqui. O fundo cresceu um pouquinho, né, depois da segunda oferta pública, né, lá em julho, a gente não acompanhava ainda o fundo, tá? Então aqui tem toda a questão onde está o portfólio. O fundo investe em 3 emissões de debêntures, né? A gente vai destacar isso mais para baixo no portfólio, mas as empresas são a Rota de Grãos, né? O terminal de Santa Catarina, o terminal portuário lá de Santa Catarina, e também tem uma outra aqui que eu esqueci o nome, mas a gente vai ver essa Hélio Valgas, né? Hélio Valgas que é geradora de energia solar, energia elétrica através da energia solar. Bom, vamos lá para baixo aqui, a gente vai ver. Ele fala aqui de algumas considerações em relação às movimentações de agosto, né, em relação às notas do Tesouro Nacional, né, onde normalmente o fundo faz ali, tem como rentabilidade alvo, né? Isso aí você pode depois baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada, né? Muito ensinamento que tem aqui, a gente não consegue ler tudo, né? Então tá aqui, ó, como o IPCA entra na conta. Então dá uma lida aqui, é um período de deflação, a gente tem que entender um pouco mais sobre isso, né? Para poder não achar que o fundo nunca mais, por estar indexado ao IPCA, nunca mais vai pagar provento bom, né? Não é. Deflação ela é momentânea, é uma expectativa aí de 2, 3 meses de deflação, mas depois volta ao normal, os fundos voltam a pagar normalmente. É claro que não é só indexado à inflação, tem ali um prêmio de risco, né? Que também, no caso da carteira aqui do BODB, é IPCA mais 8,39%. Então, mesmo que IPCA seja zero, o retorno da carteira vai estar em 8,39%, né? Então, é bom destacar também isso. Bom, vamos para baixo, né? Vamos entender um pouquinho aqui do portfólio do fundo. Ao longo do mês de agosto ele fala que, conforme ele foi antecipado no último relatório que a gente não leu, o último relatório, né? Investimentos de 20 milhões em debêntures emitidas pela Hélio Valgas. Então, a mais nova debênture aí que o fundo investiu é a Hélio Valgas, usina fotovoltaica desenvolvidas pela Comerc, né? Que tem aí parte acionária lá na Vibra, é a ex-BR Distribuidora, né? Mudou o nome,
mas essa Comerc ela tem parte, ela é acionista da Vibra. Bom, mais para baixo a gente vai ver né, o prêmio de risco dessa questão aí, desse investimento, tá? Aqui ele também fala ó, o que é o o mark e o market to market, né, marcação a mercado. Então, quer aprender de marcação a mercado, também de forma simplificada, o fundo também faz aqui uma rápida explicação do que é isso, tá? A gente não vai ler para poder não deixar o fundo, o vídeo, né, tão grande, tá bom? E aqui a gente vê que ele fala sobre investimentos de 70% dos seus ativos estão investidos em operações de debêntures incentivadas e a captação feita na segunda emissão de cotas, o fundo paulatinamente tem aí feito as alocações e deixado então essa parte do patrimônio que chega a 30% em caixa em operação de taxa pós-fixada, tá? Então, mas também aproveitando, né, a alta da Selic e defendendo também as distribuições, também uma rentabilidade ali boa também nessas operações compromissadas. A gente vai ver mais para baixo com essa taxa. Bom, mais para baixo aqui ele fala sobre a questão macro, o cenário macro do país, né? Expectativa de novo de deflação. Então, aqui não estava atualizado esse relatório de agosto, né? A liquidez do fundo ela é ainda baixa, né? O fundo que tem poucos cotistas, né? Pouca prospecção e um patrimônio ainda baixo. Então está com uma média diária de 171 mil na bolsa, né? E tem um formador de mercado aí que o fundo tem atuado, né? 22% do volume negociado no mês, né? E que soma então aproximadamente 4 milhões. O fundo tem aí um formador de mercado justamente para prospectar e ter uma liquidez melhor aí e uma melhor precificação também, né? Apesar do fundo estar com uma queda muito grande aí, como a gente verifica no mercado. Aqui então são as atualizações em relação às debêntures, né? Então você pode depois baixar também o relatório e fazer uma leitura mais detalhada, mas aqui ele fala sobre as debêntures da Rota dos Grãos, né? Onde o fundo tem uma exposição relevante. Então, a Rota dos Grãos ela é responsável pelo trecho lá do MT-130, é uma rodovia que liga ali os grandes centros ali, né, as grandes fazendas produtoras de grãos, né, soja, milho, naquela região do Centro-Oeste, né, em Mato Grosso. E essa rota de grãos, essa concessionária, ela administra 140 quilômetros dessa rodovia, tá? Então, investimentos nos próximos 5 anos por parte delas são de 150 milhões, então provavelmente terão outras debêntures aí emitidas pela empresa, tá? Então você pode depois baixar aqui, tem fotos inclusive aqui dessa concessionária, né, no posto de pedágio. Aqui ele fala sobre a atuação tática realizada no mês passado para proteção da inflação negativa, então por isso que o fundo manteve inclusive o caixa em operações compromissadas, né, justamente porque com o IPCA negativo, né, o fundo aproveitou então para deixar em operações indexadas à taxa DI, né? Justamente para poder não ter uma perca tão grande se investisse em debêntures, no caso, atreladas ao IPCA, né? Essa de repente foi a tática do fundo. Aqui a gente verifica a rentabilidade, a cota de mercado aqui em agosto foi de 1,55% negativo, já a cota patrimonial cresceu 2%. Né? E a rentabilidade alvo do fundo aqui, que é o NTNB, né, as letras do Tesouro Nacional, foi de 1,04%. Tá? Então, no ano, no acumulado, as cotas de mercado da crescimento de 7,95%, a de patrimonial 8,67% no acumulado do ano e 4,62% aí as notas do Tesouro Nacional. Aqui nas alocações, então esse é o portfólio do fundo, ó. Então 17 milhões aqui dentro do terminal portuário lá, né, as debêntures do terminal portuário de Santa Catarina, a um IPCA mais 7,91%. A rota de grãos, 47, né, uma parcela bem relevante aqui, 39% do seu patrimônio. No setor de rodovias, tá, 8,70% mais a inflação. E o Hélio Valgas Solar, fundo recente investimento do fundo, 21 milhões, energia renovável e PCA mais 8,09%. Então, na média da carteira aqui das debêntures, são 3 apenas, 86 milhões investidos em debêntures, 70,5% do patrimônio e PCA mais 8,39%,
é uma boa margem ali, né? Um bom prêmio de risco que o fundo aí tem pega. E o caixa do fundo, 35, quase 36 milhões, correspondendo a quase 30% do patrimônio, está em operações compromissadas, com uma excelente taxa também, 13,64%, né? Próximo ali praticamente igual à taxa básica de juros. 122 milhões, então, é o patrimônio atual do fundo. E aqui são os pagamentos das distribuições, como a gente já viu lá em cima, né? O database é o último dia útil de cada mês. O fundo aí baixou para 10 centavos, repetiu para setembro, né? Mas a gente sabe que o reflexo da inflação tem uma participação relevante por conta da indexação dessas debêntures que ele tem na carteira. Aqui são os emissores, né? Então, para você entender quais são os emissores, baixa o relatório, tá? Para a gente poder, você também aperfeiçoar aí os seus conhecimentos. A emissão lá do Terminal Santa Catarina, muito rapidamente a gente vai falar aqui, foi um volume de 350 milhões de reais, o fundo adquiriu 17,4, vencimento lá em 35, tá? Duração de 6,1 anos, e IPCA mais 8,17% foi a taxa de aquisição, tá? Então, terminal de Santa Catarina. Aqui a gente verifica também mais para baixo as características da empresa, né? Você pode aí ver onde ela atua, né? No Porto lá de Santo Francisco do Sul. Você pode ver aí as principais características aqui qualitativas, né? É uma empresa aí renomada, né? Que inclusive é um grande exportador ali de grãos, né? Vindos principalmente ali do Paraná, Santa Catarina e também do Centro-Oeste, né? Grande exportador de grãos ali pelo terminal de Santa Catarina. Aqui é Hélio Valgas, Solar Participações, então foi uma emissão de 1,287 milhões. O fundo adquiriu 20 milhões, uma pequena parte, né? Vencimento é em junho de 2038. Então aqui tem a Hélio Valgas também, como a gente já falou, é uma empresa da Comerc, né? Que tem aí um braço lá na Vibra. Então, e o plano de investimentos dessas debêntures, né? Previstas de 1,2 bilhões, né? Tem ali uma empresa específica ali para cuidar do CAPEX desses investimentos aí. E aqui a rota de grãos, então, ó, essas debêntures foram emitidas de 96 milhões de reais, o fundo adquiriu praticamente metade dessas debêntures, tem uma participação então bem relevante, né? IPCA mais 8,09, vencimento lá em 2038, e aqui tem o histórico também da rota de grãos concessionária, né? Cidade de propósito específico, que administra então 140 quilômetros de extensão da rodovia MT 130, tá? E aqui as características do fundo, né? Fundo que tem desde dezembro de 21, vai fazer ainda um ano de mercado, isento de imposto de renda pessoa física, né? Seja no ganho de capital ou seja também na distribuição dos proventos. 2.146 cotistas e investidores em geral é o público-alvo, administrado pela BTG e gerido pela Bocaina Capital, gestora de recursos, tem uma taxa de performance de 20% do que exceder o IMAB mais 2% e uma taxa de administração de 0,90%. Isso tudo já vem descontado, né? Você já recebe líquido, não precisa pagar nenhum boleto, ok? Então, BODB é o BODB11 FIINFRA. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe também com a gente se você é um desses cotistas aí, 2.146 cotistas do BODB. Compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira. Estou aí começando a crescer minha carteira no BODB, tem em torno de 2% da minha carteira de fundos imobiliários e é o único FIINFRA que eu tenho na carteira. Então 100% dos meus FIINFRAs está no BODB, aí, né, acreditando aí no crescimento do fundo mais para frente, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.